Olá, bem-vindo ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e neste episódio vamos falar da simplicidade, do poder de ser simples, não de algo que é instagramável, que tem que estar presente nas redes sociais, mas antes daquilo que é essencial, daquilo que é importante e que não é necessário nós parecermos que temos pouco, que sabemos pouco ou que sabemos pouco, porque finalmente, quando apreciamos a simplicidade, tornamos-nos extraordinariamente sábios. E aqui no Monte das Lajes é exatamente isso que acontece. O simples é viver devagar, com tempo e com presença. Venha daí e vamos falar um pouco sobre o poder da simplicidade. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Ontem estava a ler um livro, daqueles livros que se leem devagar, com tempo, com um caderninho para ir tomando notas, e de repente parei numa página que falava sobre a simplicidade e o poder de uma vida simples. E essa página fez-me parar, literalmente parar. Olhar para pousar o livro, olhar para a janela, ver lá fora a paisagem bonita e pensar, é isto, é exatamente isto. Tenho que fazer um episódio sobre o poder da simplicidade. O que o texto dizia e que me fez literalmente parar era o seguinte: vivemos muito tempo, mas muito tempo, a criar complexidade na nossa vida. E a verdade é que temos imensas coisas que não usamos, roupas que não vestimos, assumimos compromissos aos quais não queremos estar presentes, mas que achamos que temos que ir. Gostamos de estar sempre a ser vistos, a ser ouvidos e muitas vezes esquecemos efetivamente daquilo que é o essencial, daquilo que faz com que a vida ande para a frente, daquilo que faz com que voltemos à nossa essência e a nós próprios. Porque a complexidade que trazemos para a nossa vida traduz em tudo aquilo do dia a dia, como por exemplo, relações que nos cansam, refeições demasiado elaboradas, carreiras que trabalhamos para elas a vida toda e muitas vezes não acontecem, compromissos que não queremos estar e que acabamos por ter que atender. Enfim, uma vida demasiado cheia que nos enche o calendário, mas que na verdade não nos enche a alma. E no meio disto tudo, o que nós mais desejamos, secretamente e honestamente, mesmo cá no fundo, é uma tarde livre, uma tarde para nós. É um livro que demoramos a ler e que estamos ali sem horas marcadas para mais nada. É podermos estar a ver um pôr do sol com calma, sem o telemóvel na mão. Efetivamente, esse tempo livre é uma coisa que nós queremos ter, honestamente e secretamente ansiamos por ter, mas muitas vezes não nos permitimos, porque estamos no enredo de uma vida complicada, de uma vida acelerada, de uma vida sempre a correr e que não nos deixa viver uma vida simples, com simplicidade e com muita presença. Há um medo que todas as pessoas sentem, mas que muitas vezes têm pudor em admitir, que é o medo de parecer simples. Porque acham que efetivamente o ser simples é não ter graça, é ser monótono, é ser insonso, é não ter nada para mostrar aos outros, não ter nada para que os outros validem. Mas efetivamente a simplicidade não é isso. Temos tanto medo de soar a pouco e de parecer que não temos vidas interessantes que acabamos por encher a agenda com compromissos, fazer viagens, fazer experiências, coisas muito instagramáveis, só para que possamos mostrar aos outros que efetivamente temos uma vida rica, uma vida preenchida, uma vida cheia de atividades, uma vida que é de facto invejável, quando na verdade pensamos que se mostrarmos que temos uma vida simples, uma vida calma, uma vida tranquila, que cuidamos de nós próprios, que temos autocuidado, isso pode parecer a pouco, pode parecer a insonso e pode parecer que efetivamente a nossa vida não é nada interessante. Ao contrário do que efetivamente pode ser uma vida bem simples. E sabem o que é que eu acho? Eu acho que esta necessidade que nós temos de estarmos numa correria, de adicionar, de justificar, de experienciar, vem exatamente disso. Querermos viver para um público imaginário e que nunca descansa. E a simplicidade assusta porque nos deixa expostos, sem armadura. Somos nós próprios, é aquilo que temos para dar, é aquilo que temos para oferecer. É aquilo que nós somos e não aquilo que mostramos ou que tentamos mostrar para as redes sociais.
Aqui no Monte das Lajes a simplicidade não é uma escolha filosófica, é a vida a acontecer. As galinhas debicam o milho e comem os vegetais quando têm que comer, as vacas andam no pasto sem agenda, a vinha cresce ao ritmo das estações e muitas vezes está em pousio porque assim tem que ser. A terra, o pasto, não responde à urgência, responde à água, ao tempo e à paciência. Quando as pessoas chegam aqui, os nossos hóspedes, normalmente há sempre um momento, e geralmente é ao segundo dia, em que o ritmo muda. As pessoas deixam de consultar o telemóvel 10 em 10 minutos, passam a estar lá fora apenas a estar e a aproveitar o tempo, dão passeios a pé com toda a calma, com atenção ao detalhe, a ver cada flor, cada árvore, cada rebento de vinha, cada animal que está a comer. Passam na barragem e veem as águas que muitas vezes estão paradas, parecem um espelho, outras estão um pouco mais agitadas se for um dia de mais vento, e o ritmo delas aqui acaba por mudar. Isto não é magia, é o simples, é a simplicidade da vida a agir. E no fundo as pessoas quando chegam aqui acabam por se lembrar de algo que já faziam antigamente e muito antes de terem as suas vidas complicadas e que pura e simplesmente deixaram de fazer porque aprenderam a complicar, aprenderam a encher agendas, aprenderam a estar sempre on e isso não as deixa desligar. E é aqui no Monte das Lajes, exatamente, que conseguem fazer isso e conseguem apreciar a simplicidade do espaço, o conforto que temos, obviamente, e também uns dias, efetivamente, de descanso, de regeneração, de reset da mind, da cabeça, de efetivamente poder descansar sem culpa. E a simplicidade não é um ponto de chegada, é um trabalho. É algo que nós demoramos a perceber que efetivamente queremos coisas mais simples. Demora algum tempo a descobrirmos que não queremos mais, que aquilo que temos é suficiente, que podemos ter roupas mais fáceis de lavar e de engomar, que podemos ter uma casa efetivamente se calhar um pouco mais pequena para não termos tanto trabalho a limpar e estarmos sempre a reclamar da vida e do trabalho que temos para fazer. Podemos ter um círculo de amigos mais pequeno e mais chegado, mas que na verdade é o mais verdadeiro e não termos tantos conhecidos sociais. E por isso uma vida mais simples é uma escolha. É uma escolha que só se consegue fazer depois de amadurecermos e termos a consciência e a liberdade de não querer provar nada a ninguém. E na verdade o que nós precisamos é de ser diretos, de irmos àquilo que efetivamente queremos, de sabermos definir as nossas prioridades e gerir a nossa vida de acordo com elas, voltar ao essencial, estar com amigos que efetivamente queremos estar, ler livros que efetivamente queremos ler, ir aos compromissos que efetivamente queremos assistir e com os quais vamos enriquecer não só ao nível de desenvolvimento pessoal, mas também a nível de amizade, de carinho, de suporte. E no fundo é levar a vida como um livro com aquilo que efetivamente nós queremos, é o livro da nossa vida, em que não tem notas de rodapé, não tem anotações, não tem nada à parte, é algo bem simples, fácil de ler, fácil de compreender e fácil, acima de tudo, de praticar. Eu própria levei anos a complicar, a dizer que sim a demasiadas coisas, a colecionar compromissos, a gerir expectativas que nem eram as minhas, a fazer coisas que efetivamente não me davam prazer só porque achava que tinha que as fazer. E foi só quando eu comecei a dizer que não a compromissos, a convites, a expectativas que não eram minhas, a trabalhos que eu não queria fazer. Percebi todo o espaço que havia do outro lado. O espaço para estar, o espaço para criar, o espaço para pensar, o espaço para ficar, o espaço para ser eu, sem máscaras, sem nada que fosse ao encontro das expectativas que os outros tinham de mim. E na verdade, o ser simples também é reconhecer pequenos prazeres e aproveitar e, na verdade, apreciar pequenas coisas como tomar um banho quente, tomar um banho de imersão, ler um bom livro, estar a ver um pôr do sol sem o telemóvel para o fotografar, porque aquele pôr do sol é meu, eu não tenho que estar a fotografá-lo para os outros. É óbvio que eu gosto de partilhar, é óbvio que eu também gosto de dar a conhecer este espaço maravilhoso que é aqui o Monte das Lajes, mas há momentos que têm que ser meus e que eu não tenho que estar sempre a publicar, que eu não tenho que estar sempre a mostrar aos outros, porque efetivamente esta é a vida que eu tenho, é a vida que eu gosto, é aquilo que me dá prazer, é aquilo que me preenche,
que me enche e que, apesar de também andar ocupada, porque é óbvio que gerir uma herdade, gerir aqui um alojamento local não é algo que se faça de ânimo leve, tem sempre as suas vicissitudes, os seus problemas, mas é algo que me dá muito prazer e é algo que eu faço de uma forma simples, de uma forma cuidada e que me leva efetivamente a focar-me no que é essencial. E há uma maturidade muito particular em aprender a apreciar estas coisas. Eu chamo-lhe a arte da presença. Eu chamo-lhe a arte de estar presente. De perceber que o momento é o que é. E não tenho que fotografar, justificar, partilhar ou mostrar aos outros. É aquele momento e eu estou a vivê-lo à minha maneira, da forma como eu gosto e de uma forma bem simples. Porque a vida simples não é uma vida sem riqueza. É uma vida com uma riqueza real, em que eu valorizo exatamente tudo aquilo que tenho, sem ter que estar a procurar outras coisas e a enterrar a verdadeira essência da minha vida com coisas para mostrar aos outros, para mostrar ao mundo para fora, para mostrar a quem não tem mais nada que fazer, a não ser cuscar a vida das outras pessoas. Se uma vida simples, e se pelo menos alguns dias simples lhe ressoam e lhe fazem pensar que é importante pensar nestes temas, então sugiro que venha aqui passar uns dias. Temos um mês de junho com vários feriados em que pode ter um fim de semana prolongado e onde vai estar aqui muito calmo, muito sossegado e efetivamente a ter uma vida bem simples. Esta semana queria lhe deixar um desafio semanal e é um desafio simplicíssimo, tal como o tema deste episódio. Esta semana escolha uma coisa, apenas uma, para retirar da sua vida. Pode ser um compromisso que tinha agendado e que efetivamente não tinha vontade de ir e, portanto, telefone ou manda um e-mail a dizer que efetivamente surgiu um imprevisto e que não pode ir. Pode ser uma roupa que já não usa há muito tempo e que mantém no armário porque talvez um dia me apeteça usar e, portanto, dê a quem possa precisar dela. Pode ser um daqueles objetos que nós guardamos e que dizemos, pode ser que um dia venha a precisar e que está lá numa gaveta ou tipo bibelô na sala a ganhar pó e nunca o utilizamos e, portanto, vamos nos desfazer dele. Não é preciso fazer uma revolução, é apenas criar um pouco de espaço. Portanto, escolher um objeto ou algo que efetivamente não nos traz, não acrescenta nada à nossa vida e retirá-lo da nossa vida durante essa semana. E depois tentar perceber que o vazio que ficou da retirada desse compromisso, da roupa que saiu do armário, de um objeto que já não estamos a utilizar, por exemplo, o que é que ficou do outro lado? Qual é que foi o espaço que nos deu e o que é que retiramos desse espaço? Se foi alívio, se foi satisfação, se foi tempo para fazer algo para mim, se for um compromisso que eu desisti, enfim, perceber como é que, simplificando e apenas com uma coisinha, portanto é algo muito simples, conseguimos trazer algo novo à nossa vida e algo que é mais importante para nós e que nos traz uma satisfação e uma sensação de plenitude. E, portanto, hoje queria-vos deixar apenas com esta frase que me marcou e que eu acho que é fundamental. A vida simples não é para os que têm pouco, é para aqueles que têm o que basta, aquilo que é suficiente para terem a vida que querem ter. Se gostou deste episódio, partilhe com amigos que também gostem destes temas. Pode pôr um like, deixar um comentário, eu gosto sempre de ver os vossos feedbacks. Eu estou sempre no Spotify ou no YouTube todas as sextas-feiras. Por isso, desejo-lhe uma excelente semana. Faça o exercício de retirar algo da sua vida, simplificar, ainda que seja uma coisa pequena, e depois conte-me como foi. Uma boa semana para si e até à próxima sexta-feira. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!